E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. E nesta aula a gente vai conversar hoje sobre razão. O que é razão? Razão, na verdade, é uma fração, ou seja, nós temos um número em cima que é o nosso numerador e nós temos um número embaixo que é o nosso denominador. Agora, dois números quaisquer, A e B, por exemplo, aqui eles estão na razão de A para B. É importante você saber que, se eles forem invertidos, ou seja, trocados as suas posições, automaticamente nós teremos razões diferentes. Então, a razão de A para B, ela é diferente da razão de B para A. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui no caso 30 sobre 5. Aqui eu tenho a razão de 30 para 5. Agora, importante, pessoal, se a questão não te pedir com obrigação, você não tem a necessidade de simplificar a fração ou até mesmo de resolver a divisão, caso ela seja exata, como é o nosso exemplo aqui. 30 dividido por 5 a gente sabe que é 6, beleza? Beleza. Mas nós temos aqui a razão de 30 para 5. E aí, nesse caso, em razão, é importante que você sempre mantenha essa fração, tá certo? Para que você consiga perceber como que está funcionando os elementos dentro de uma certa situação. A mesma coisa também vale, por exemplo, quando eu tiver uma razão ou uma fração onde aqui embaixo é igual a 1. Se fosse uma divisão normal, a gente sabe que o 1, enquanto denominador, não tem necessidade de aparecer, de ser escrito. Então, aqui nesse caso, ficaria somente o 4. Mas não se esqueçam que estamos trabalhando com razão, ou seja, trabalhando com razão, sim, existe a obrigação desse 1 estar aqui embaixo. Então, aqui a gente teria a razão de 4 para 1. Agora, como é que a gente pode, por exemplo, envolver essa razão em situações, em exercícios, em atividades? Aí nós temos duas maneiras. As razões elas podem ser, na verdade, uma grandeza de mesma espécie, ou ela pode ser uma grandeza de espécies diferentes. Como assim? Nesta aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para resolver e determinar a razão entre grandezas de mesma espécie. No futuro próximo eu vou colocar aqui no canal também uma aula onde você vai saber como que a gente faz para proceder e resolver questões com grandezas, com razão aliás, de grandezas de espécies diferentes, beleza? Então vejamos. Num primeiro exemplo, vamos supor que eu quero determinar aqui a razão nessas duas situações. Ou seja, aqui eu quero saber a razão entre 3 centímetros e 0,3 metros. Em seguida, eu quero saber a razão entre 3 quilogramas e 5.000 gramas. Turma, essas duas situações representam a mesma espécie. Por quê? Porque nessas duas aqui em cima, estamos envolvendo distância, medida. Nessas duas aqui embaixo, estamos envolvendo peso, né? Então, o que acontece? Para que você consiga escrever a razão, é muito importante que ambos os valores estejam na mesma unidade de medida. Como assim? Repare que esse 3 aqui está em centímetros e esse 0,3 está em metros. O que a gente deve fazer então? Nós devemos colocar os 2 para centímetros ou os 2 para metros. Bem, é fácil perceber que 0,3 metros é a mesma coisa do que 30 centímetros. Agora sim, centímetro, então a gente vai escrever a fração de 3 para 30. Ou ainda, se você preferir, a gente pode simplificar essa fração, ou seja, simplificando ambos os valores por 3, a gente tem que 3 dividido por 3 é 1 e 30 dividido por 3 é 10. Ou seja, a razão entre essas duas grandezas equivale a 1 sobre 10, ou
1 para 10, tá bom? Então, a gente tem aqui uma das maneiras de você escrever essa razão. Aqui embaixo, eu tenho 3 kg e 5.000 gramas. Assim como a gente fez aqui em cima, eu devo transformar esses dois valores para a mesma unidade de medida. Como nós temos quilogramas e gramas, ambos devem estar em quilogramas ou ambos deverão estar em gramas. Bem, aqui eu tenho 3 quilogramas. Quilo vem de 1.000, ou seja, cada 1.000 gramas equivale a 1 quilo. Então, se eu tenho aqui 5.000 gramas, é porque esse valor equivale a 5 quilogramas. Então, a gente tem aqui 3 sobre 5, que é a razão entre esses dois valores. Ah, professor, mas se de repente eu quisesse colocar e escrever em gramas e não quilogramas, vai dar o mesmo resultado? Não sei, vamos ver? Olha lá então. Então, eu tenho aqui embaixo 5.000 gramas e aqui em cima eu tenho 3 quilogramas. Como eu falei agora há pouco para você, quilo equivale a 1.000. Então, 3 quilogramas é a mesma coisa do que 3.000 gramas. E aí, nesse caso, eu tenho 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, a gente pode cancelá-los e o resultado final será 3 sobre 5. Então, reparem que sim, independente da unidade de medida que você vai trabalhar, aqui nesse exemplo, quilograma ou grama, a razão final sempre será a mesma, tá bom? Então, aqui no caso, nesse exemplo, 3 para 5. Agora é importante, gente, a razão, quando você for escrever, você sempre deve colocar os valores na ordem que eles aparecem. Como assim? Quem aparecer primeiro fica em cima, quem aparecer em segundo fica embaixo. Ó, quem aparece primeiro fica em cima, quem aparece depois vem para baixo, tá bom? Uma outra situação também que nós podemos ter, dentre várias outras, é aqui as medidas em um segmento de reta. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse segmento de reta que está dividido em duas partes. Esse segmento AB mede 3, esse segmento BC mede 4. Então, a gente tem aqui, ó, AB igual a 3, BC igual a 4 e AC, que é o todo, igual a quanto? Igual a 7, justamente. Basta você somar os valores. E aí vejamos. Nesse primeiro exemplo, ele quer a razão entre o segmento AB e o segmento BC. O segmento AB aqui, ó, é 3, o segmento BC vale 4. Feito? Tranquilo. Depois, ele quer saber a razão entre o segmento BC e o segmento AC. Então, vejamos que o segmento BC vale 4 e o segmento AC, que é o todo, ele vale 7. Então, aqui a razão é 4 para 7. Tranquilo? E, finalmente, aqui a questão quer saber a razão entre os segmentos BC e AB nessa ordem, ó. BC vale 4, AB vale 3. Olha lá, é importante você perceber aqui o seguinte. Quando você tem os mesmos valores envolvidos, só que colocados em ordens diferentes, ou seja, em ordem invertida, automaticamente também a razão final será invertida. Então aqui, ó, AB e BC, BC e AB. Inverteu, ó, 3 para 4, 4 para 3. Isso sempre vai acontecer quando você trabalhar com razões entre grandezas de mesma espécie, tá bom, gente? Então, aqui nessa aula a gente verificou o que é razão, que na verdade é uma fração, ou seja, quando você escreve dois elementos em fração, tá bom? Tendo necessidade de simplificar ou não, dependendo do que a questão vai te pedir. E aí, além disso, eu te mostrei aqui também dois exemplos de aplicação e como que a gente pode e deve, na verdade, trabalhar a razão na resolução de atividades, tá bom, gente? No mais, aqui é isso, então. A gente vai finalizando aqui nossa aula. Quero agradecer aqui a tua atenção, tá bom? E também te pedir que, se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like, compartilhe o link da aula também com seus amigos da escola, familiares e redes sociais. E o mais importante que é, caso você não seja inscrito ainda no canal,
se inscreva, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para você, tá bom, gente? No mais é isso, muito obrigado e até a próxima aula.